Olá, seja super bem-vinda, doutora Fernanda aqui, e hoje a gente vai conversar um assunto super interessante que é: Fernanda, o que você faria se você estivesse começando o consultório do zero, começando tudo de novo? Eu listei 4 pontos, 4 tópicos que eu acho super importante e que realmente eu faria se eu estivesse começando novamente. Então, bora lá. A primeira coisa que eu daria conta de aprender seria fazer o meu marketing digital através da rede social que tivesse mais em alta no momento. Por que eu falo isso e não de nenhuma rede específica? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas a rede social, ela passa, né? Ela tem essa característica de, ao longo do tempo, quando eu comecei, tinha lá o Facebook, né? Tava acabando o Orkut, começando o Facebook, depois veio o Instagram, depois a gente não sabe mais. Então, o que eu aprenderia seria a usar o marketing digital ao meu favor para divulgar o meu consultório para as pessoas certas, para o meu público, para pessoas que realmente virão ao meu consultório. E se a gente for comparar, né, quando eu comecei lá em 2011, a propaganda que eu tinha para fazer era pintura de muro, era caderninho do bairro, era, se eu pensasse em alguma propaganda mais ostensiva, seria ali um outdoor. E existiam também os sites, né? Só que o que acontece? Na internet, tava todo mundo meio que tateando como é que eu vou divulgar meu consultório aqui. Essa história da pintura de muro eu não passei muito tempo não, tá? Era o que mais funcionava no meu consultório, por incrível que isso possa parecer, mas eu logo notei que aquilo era muito vago. Como é que eu ia garantir que a pessoa que estava passando na rua estava precisando do meu serviço, iria lembrar de mim quando precisasse, de repente ela, sei lá, ia anotar o número, ia tirar uma foto do muro, né? Na época ainda não era tão simples assim, em relação a ter celular com câmera, enfim. Então, era um negócio meio subjetivo. Quando a pessoa vinha... outra coisa, quem é que garante? De repente ela podia subir ali no meu consultório na hora, mas quem é que garante que eu ia estar lá? Quem é que garante que teria agenda? Enfim, uma série de fatores que fazia daquela uma propaganda não completamente inútil, porque me trouxe alguns pacientes, mas eu logo detectei que não seria essa a melhor forma de divulgar o meu trabalho. Então, tinha também os sites para referência. Então, você colocava o teu site lá no Google. E aí, meu amigo, essa história do site era muito complicado, porque quem é que saía na frente? Quem fazia os sites com a senhora agência, né? Quem aplicava o SEO ali no site para estar na frente na divulgação do Google. Então tinha toda a questão de ranqueamento, enfim, era muito complexo. Eu até aprendi a fazer site, fiz meu site, mas logo eu percebi que era algo muito, muito complexo e eu iria perder muito tempo para de fato conseguir que o meu site ficasse nas primeiras posições, ou teria que pagar pro próprio Google. E aí eu fui tateando, procurando outras soluções, que foi quando eu achei o Facebook. Comecei a minha divulgação lá de uma forma muito instintiva, né? Eu fui postando aquilo que dava na minha telha e eu percebi que mesmo de forma ruim, essa seria a melhor forma, mesmo que eu levasse algum tempo para aprender, porque também depois que eu aprendesse, eu iria ser capaz de captar os meus próprios pacientes, assim como eu faço até hoje, né? Então, imagina que quando eu olho para trás e eu digo assim, cara, o que as pessoas hoje, o que os dentistas hoje têm na mão, a internet, o Instagram especialmente, é como comparar uma entrega de pombo correio para uma entrega da Amazon. A entrega do pombo correio seria uma entrega mais cara, numa quantidade muito menor, ele consegue entregar um ali de cada vez. Enquanto a Amazon é rápido, muitas vezes você nem paga o frete, é barato, tem uma taxa de conversão alta, porque para a pessoa pedir na Amazon, ela já sabe o que ela quer, ela pede exatamente o que ela quer. Então, quando a gente faz essa analogia, é exatamente isso que você tem na mão hoje. Então, o primeiro passo que eu daria, antes mesmo de abrir o consultório, seria começar a divulgá-lo nas redes sociais. E, Fernanda, como é que eu vou divulgar um consultório que nem abriu ainda? Diário de reforma, você pode mostrar as suas expectativas, o que você está preparando para as pessoas, e dessa forma, você vai, inclusive, trabalhar
com a questão da antecipação, que é um gatilho mental que você pode utilizar para criar nas pessoas o desejo pelo teu serviço. Quando outra coisa, as pessoas adoram histórias. Quando você conta a história, qual é a tua expectativa para abertura? Você deixa tudo muito mais interessante do que simplesmente um post de agende sua consulta. Meu consultório vai abrir no próximo mês, entendeu? Então, quando eu analiso, quando eu olho para trás para ver o que eu tinha à mão há 10 anos atrás e o que os dentistas que estão começando hoje têm, poxa vida, precisa aprender a usar essa ferramenta da forma correta. O segundo ponto que eu com certeza faria se eu estivesse começando hoje seria: eu escolheria um procedimento, no máximo 2, que se relacionassem para trabalhar como carro-chefe. Por que eu faria isso? Eu faria isso porque é muito mais fácil a gente se destacar como referência, como expert em um procedimento só, do que quando você faz todos os procedimentos. Você pode até pensar que isso talvez seja um pouco contraintuitivo. Ah, Fernanda, mas aí se a pessoa vier na minha cadeira e eu só vou poder fazer um procedimento? Não é isso. Nós estamos falando aqui de divulgação. Para você atingir mais pessoas, quanto mais afunilado é, quanto mais específico é, inclusive isso é até um gatilho mental, sabia? Da especificidade. Quanto mais específico for o teu conteúdo, quanto mais a pessoa entender que você entende daquele assunto específico, mais autoridade ela vai ver na tua mensagem. É muito mais fácil, vamos levar para outra área, quando a gente procura um médico, quando a gente tem um problema específico, a gente quer ser atendido pelo especialista ou a gente quer que um clínico geral nos atenda? E aqui, entenda, eu não estou falando de especialização. Por exemplo, o meu carro-chefe hoje em dia não é a minha especialidade. Eu sou ortodontista e o meu carro-chefe é o tratamento do bruxismo, que você, como clínico geral, também pode tratar. Então, quando você cria um método específico ou você foca as suas forças naquele procedimento, as pessoas, elas passam a te notar como referência naquilo ali quando elas tiverem aquele problema, ou mesmo quando elas tiverem alguém que tem aquele problema e que precise da tua ajuda, ela vai lembrar de você. É muito mais fácil alguém lembrar de mim quando tiver bruxismo ou quando tiver uma roda de amigos e alguém comentar, eu tô com bruxismo, tô apertando aqui os meus dentes. É muito mais fácil na cabeça daquela pessoa, porque eu tô ali dia e noite falando de bruxismo, dia e noite. E entenda, dessa forma, não significa que eu não vou fazer os outros procedimentos. Só significa que o que eu vou divulgar, o que eu vou falar, o que eu vou me mostrar para as pessoas é um procedimento só, tá? Isso aconteceu comigo quando eu resolvi focar no bruxismo, né, que não é inclusive a minha especialidade. Por que eu não foquei na minha especialidade? Porque eu já estava muito bem em relação aos meus pacientes de orto, eu já tinha muito paciente de orto. Então, o que eu percebi? Eu percebi uma oportunidade, porque logo que começou a pandemia, eu cantei a bola, eu disse, eita, estresse, os níveis de bruxismo vão aumentar consideravelmente. Outro ponto foi, eu sou bruxista, né? Eu tenho bruxismo também. Então, desde que eu descobri e comecei a me tratar, foi por isso que eu desenvolvi esse método específico, eu comecei a ver o bruxismo com outros olhos. E aí, eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a trazer a minha experiência para as redes sociais, e aí é como se fosse uma bola de neve, as pessoas começam a lembrar de ti por isso. É muito mais fácil elas lembrarem de mim pelo tratamento do bruxismo do que, por exemplo, de uma gengivectomia, que eu também faço, mas eu não divulgo. E dá pra entender? Você não precisa deixar de fazer. Você pode atuar como clínico geral, fazer vários procedimentos, mas quando você foca, é muito mais fácil você crescer. É o tanto que eu cresci muito mais rápido, até financeiramente falando, muito mais rápido quando eu foquei no bruxismo do que se eu for comparar com o tempo que eu levei para formar uma cartela de pacientes que realmente fosse
considerável para sustentar a mim e ao consultório com a ortodontia, que é a minha especialidade. E olha quantos anos eu trabalhei focando na ortodontia no sentido de, eu acho que é esse aqui que vai ser o meu carro-chefe. E foi durante um tempo. Inclusive, isso é algo muito legal de escolher um procedimento. Não significa que você vai trabalhar com o mesmo procedimento para o resto da vida. Comigo não foi assim. Eu comecei focando mais na orto e depois, quando eu cheguei no nível que estava interessante, percebi a oportunidade que havia no bruxismo, eu migrei o meu carro-chefe. Em menos de 2 anos eu consegui me tornar realmente uma referência aqui na minha cidade para esse tratamento. Então, esse seria o segundo passo que eu daria com certeza se eu estivesse começando o meu consultório hoje. O terceiro passo é uma coisa que não ensinam na faculdade. Eu aprenderia a construir um negócio lucrativo e não só um consultório, né? Eu iria aprender como ter e gerenciar um negócio lucrativo que por acaso é um consultório. A faculdade, ela te ensinou a técnica. E a técnica, ela não garante que teu consultório vai ser um negócio lucrativo. Porque o que é um negócio lucrativo? É uma empresa que dá lucro. E o que isso tem a ver com a técnica? A técnica, ela é um dos pilares que fazem um consultório ser lucrativo. E se seu objetivo for realmente ser um bom técnico, fique com os conhecimentos da faculdade. Tem pessoas que passam uma vida inteira com o objetivo de serem melhores técnicos. Fazem cursos técnicos, cursos teóricos, buscam mais conhecimento nos livros e tá tudo bem, a gente precisa disso. Mas tem gente que passa uma vida inteira focada só nisso. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com o consultório dessa pessoa? Ela vai crescer, claro, mas ela vai ser cada vez melhor tecnicamente e isso não garante que o consultório vai dar lucro, porque esse é um dos 4 pilares para um consultório, um negócio que lucra, que dá dinheiro. Então, imagina que os negócios, eles não são focados somente na técnica, no procedimento, no serviço que você vende. Os negócios, eles são feitos para lucrar mais e crescer. Vou te dar um exemplo. Todo mundo que vende hambúrguer tem o lucro que tem o Big Mac, o McDonald's. Todo mundo que vende hambúrguer lucra tanto no final do ano quanto o McDonald's. Quantos sanduíches mais gostosos que o Big Mac você já comeu? Me conta. Eu já comi vários hambúrgueres muito melhores em relação a sabor do que o Big Mac. Isso significa que todo mundo que sabe fazer um bom hambúrguer vai ter o lucro do McDonald's? Não, meu povo. Porque o que garante que o McDonald's vai ter lucro não é o Big Mac, não é exatamente o sanduíche. É claro que ele precisa ter um bom sanduíche, porque ninguém vai continuar comprando algo que não é bom. Claro que precisa ser bom. É óbvio, a técnica, ela precisa ser muito boa, mas ela não garante o lucro, entende? 1/4 do consultório é a técnica. E o resto, Fernanda? O resto é você aprender a vender, você saber fazer a tua propaganda e você saber administrar o teu negócio. Então, esse é o tripé do consultório. E é isso que garante que você vai conseguir vender mais, vender melhor e ter lucro no final do ano. A sobrevivência do negócio, ela precisa ser pensada em primeiro lugar, até mesmo antes da técnica. Porque lá na faculdade que a gente aprendeu a fazer, né, uma limpeza, a fazer uma restauração, uma prótese. Vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você compreender. Imagina que você é muito bom em fazer prótese. Você faz uma PPR como ninguém. Para o teu consultório sobreviver, para você lucrar, adianta só você ser ótima em fazer uma boa prótese? Você saber perfeitamente a localização de cada grampo, você saber classificar? Não adianta. Você precisa saber vender essa boa prótese, você precisa saber convencer as pessoas de que elas precisam
daquela prótese que você faz. Você precisa propagar aquilo que você faz. Você precisa conseguir falar para mais pessoas sobre o que você faz, para que mais pessoas te procurem e para que você venda cada vez mais. E além disso tudo, não adianta só saber vender, nem só saber propagar essa tua mensagem. Você precisa saber administrar esse dinheiro que entra, administrar o negócio. Como é que você vai fazer para sempre ter dinheiro em caixa para pagar o teu laboratório, para ter dinheiro para pagar a tua atendente? Como é que você vai distribuir esse dinheiro que entra de forma que você também tire o seu? Então, isso tudo ninguém ensina na faculdade. Então, esse seria o terceiro passo. Eu aprenderia a construir um negócio lucrativo. E isso é tão interessante que quando você aprende, te dá uma liberdade tão incrível, que quando você aprende, você consegue vender gelo para esquimó. Você consegue construir outros negócios. Vou te dar mais uma vez o meu exemplo. Eu tenho um consultório que é meu, só eu atendo aqui, é meu nome que está na porta. Eu ajudei o meu marido a construir um negócio de detalhamento. Então hoje ele tem, além do emprego dele, ele tem um estúdio de detalhamento de motos, onde a gente seguiu esses mesmos passos. Eu ajudo a minha mãe na consultoria dela, ela tem uma consultoria de pessoas, inclusive ela tá no meu curso também. Então a fórmula, ela é a mesma. Depois que você aprende, você consegue, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, é muito importante que você esteja focado a ter o lucro na empresa. E a gente, às vezes, fica pensando muito sobre, mas eu não quero trabalhar por dinheiro, é muito ganancioso quem pensa nisso. E quem não pensa, vai viver a vida inteira correndo atrás do próprio rabo. Vai viver a vida inteira vendendo aqui uma prótese para pagar o laboratório. Vai viver uma vida inteira tendo que se conformar com R$1.000 no final do mês, R$2.000 no final do mês. Você que é dentista, independente se você é recém-formado ou não, quanto é que você está tirando por mês hoje? A gente precisa, sabe, se acostumar com essa conversa. Ter essa conversa de uma forma mais natural. Falar sobre negócios, falar sobre dinheiro, precisa ser algo que não nos dá vergonha, porque ninguém está roubando aqui. A gente está trabalhando. E para conseguir o nosso objetivo, que deve ser, sim, claro, ser um bom técnico, mas o nosso objetivo tem que ser ganhar dinheiro, fazer mais dinheiro, crescer. Entendeu? Outro ponto, chegamos aqui no terceiro ponto, né? Bora pro último então. Quarto ponto, e esse é o motivo número 1 do teu negócio quebrar se você não estiver atento. Por isso que eu trouxe ele aqui pro comecinho. Organização financeira. Bora falar disso? A gente estava falando sobre dinheiro, sobre não ter vergonha, mas a falta de dinheiro é o motivo número 1 para qualquer negócio quebrar. Estar atento a isso, o teu negócio não pode ficar sem dinheiro. Você não sobrevive muito tempo sem dinheiro. E aí, não é isso, ter organização financeira não é só ter um contador e pagar os impostos. Imagina aí um paciente que chega pra ti com péssimos hábitos de saúde bucal, né? O cara tá ali cheio de cárie, aí ele te procura, você faz uma restauração e manda ele embora. Não explica nada, o que ele tem que fazer em casa, o que ele precisa mudar, o que vai acontecer? Com certeza, ele futuramente vai ter problemas com a mais absoluta certeza. Vai ter cárie de novo, vai ter problema gengival, a gente sabe o que acontece. E por que na área financeira você acha que é diferente? Então não é só ter um contador, você precisa saber como você tem que ter uma noção de administração e de finança. Você precisa manter as finanças do teu consultório organizadas e bem detalhadas, o dinheiro vai para onde, ele entra, mas ele está indo para onde? Porque aí você consegue uma coisa muito importante que é identificar ralos financeiros.
às vezes, a gente tem ralos dentro do nosso consultório que a gente não tá nem prestando atenção. Às vezes é o fato de você estar fazendo o pedido na dental em cima da hora o tempo inteiro, não tendo tempo para fazer, por exemplo, uma cotação, e toda semana você tá pagando mais 20, mais 30, mais 50 reais. Isso é um ralo, porque se você poderia economizar com aquilo ali, então quando você realmente tá ligado na administração do teu negócio, você identifica esses ralos e quando você ganha mais, não significa que você só ganha mais. Às vezes, você ganha a mesma coisa, só que se você deixar de perder, você tá ganhando mais. Deu para entender? Então, identificar esses ralos financeiros que tem no consultório é muito importante desde o começo, para que você possa saber para onde que teu dinheiro tá indo, porque às vezes você se reclama que o dinheiro não tá indo pro teu bolso, você se reclama que teu consultório não tá dando dinheiro, mas você não sabe para onde é que esse dinheiro tá indo, porque você continua fechando tratamentos, você continua vendo o dinheiro entrar, mas ele não entra no teu bolso. E aí é outro ponto que eu preciso falar aqui com você. Separe o dinheiro do consultório do seu. Eu sei que você já escutou isso várias vezes ao longo da tua vida, mas eu sou mais uma pessoa que está te dizendo que você não pode ter o dinheiro do consultório, o dinheiro que o paciente pagou pelo tratamento, você não pode assumir que é seu, porque ele não é. O dinheiro é do seu negócio, e o seu negócio, se ele não for realmente tratado como um negócio, você colocar esse dinheiro no bolso, alguém vai sair no prejuízo. Ou o seu CPF, como pessoa física, ou o seu CNPJ, a tua empresa. Então, um ponto muito, muito, muito importante é você conseguir ter essa diferenciação de que o dinheiro do consultório não é meu. Outro ponto importantíssimo, e eu trouxe aqui para quem está abrindo consultório precisa saber disso hoje. Você precisa ter reserva de emergência. De novo, você precisa ter um dinheiro para coisas que não são previstas. Você acha que alguém previu essa pandemia? Imagina quantos dentistas não tiveram que fechar o seu consultório porque simplesmente não tinham o mínimo de organização financeira, não tinham juntado dinheiro nenhum. E aí, eu tô usando aqui o exemplo da pandemia porque com certeza ele tá muito fresco na sua cabeça, né? Até porque a pandemia não terminou ainda. Mas a gente precisa aprender com as coisas que acontecem no mundo, na nossa vida. Então, a reserva de emergência, ela é primordial para qualquer consultório, tá? A gente precisa ter um dinheiro separado para esses momentos, sabe, o compressor que quebrou do nada, a caneta que parou de funcionar. Nosso trabalho, ele depende muito de equipamentos. Um ar-condicionado quebrado, eu atendo aqui em Fortaleza, você não imagina o calor que tá fazendo aqui. E você imagina o que é atender sem um ar-condicionado? Impossível. De jaleco, de pijama cirúrgico, de face shield, não dá. Então, nosso atendimento, ele depende muito de maquinário. E nós dificilmente temos reserva. A gente não costuma ter um compressor reserva, uma caneta de alta rotação reserva. A nossa forma de fazer uma reserva é reservando uma parte do dinheiro, porque se houver algum problema, ou um conserto, ou até uma substituição, porque os equipamentos, eles vão se desgastando com o passar do tempo e, infelizmente, em algum momento, às vezes acontece dele quebrar que não tem o que você fazer, você precisa comprar outro. E aí, quanto tempo você vai ficar parada? Uma reserva de emergência, ela te dá essa segurança de que você não precisa parar. Porque quando você pensa assim, eu vou ter aqui uma reserva de emergência que é para no momento, algo acontecer, eu conseguir pagar. Na verdade, é como se você estivesse fazendo um seguro para si mesma. Um seguro de que você não vai precisar parar.
Porque pra gente, parar também é perder. Parar também é não lucrar. Então, para parar de forma estratégica, a gente precisa garantir que nós não vamos passar muitos apuros. Claro que a gente não consegue prever tudo o que acontece na vida, mas o mínimo, o básico, a gente precisa prever. Então, se você não tem uma reserva de emergência, eu te aconselho muito fortemente que comece hoje, tá? Toda semana, não precisa juntar 10 mil reais do dia para a noite, mas toda semana separa um pouco do dinheiro que entra, coloca isso inclusive dentro do caixa da tua empresa. Eu preciso formar ali uma reserva, tá? Isso é muito importante para a sobrevivência do teu negócio, tá? Outro ponto, eu falei que eu ia falar de 4 pontos, né? Mas eu lembrei aqui de um quinto que eu quero realmente compartilhar também com vocês, que se eu estivesse começando hoje, eu com certeza faria um plano de carreira que me permitisse, ao longo dos anos, trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. É muito importante pensar sobre isso desde o começo da carreira. Sabe por quê? Se eu tô falando com você que é recém-formada ou que tem pouco tempo ali de odontologia, eu sei que no começo a gente fica super empolgada, a gente tá louca pra encher a agenda, pra colocar um volume absurdo. E é normal isso nos primeiros anos, mas eu quero te dizer como colega mesmo, como amiga aqui que tá um pouquinho mais na frente, a tua coluna ela não vai aguentar. A tua estrutura corporal vai pedir descanso com o passar do tempo. E o que eu quero te falar hoje é que você precisa estar preparada para isso. Para quando chegar lá na frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você não vai aguentar, humanamente você não aguenta atender um volume gigantesco por muito tempo. Então, planeje-se, olha lá pra frente. Inclusive eu tenho um vídeo aqui, eu acho que foi o vídeo passado que eu fiz, onde eu conto como é que eu fiz esse plano de carreira. Dá uma olhada, tá? Eu quero também te fazer um convite. Eu tô preparando uma semana de aulas super especiais. Eu acho que vão ser as aulas mais legais que eu já fiz até agora. Eu tô super animada, super empolgada, que vai ser a semana consultório lucrativo. Nessas aulas eu vou te mostrar qual o jeito certo de atrair pacientes, tudo que você precisa fazer para realmente viver do teu consultório, viver feliz, conseguir com o passar do tempo ir melhorando, ter um negócio lucrativo que por acaso é um consultório. Então eu quero te fazer esse convite, vai ser dos dias 16 a 20 de agosto. E para participar, você precisa se inscrever. E não só se inscrever, mas você precisa confirmar o seu e-mail. Então é muito importante que você clique aqui no link que está aqui embaixo, se você está vendo no YouTube, se você está vendo pelo Instagram, o link está na minha bio. E clica lá naquele link, deixa o teu e-mail para mim, confirma esse e-mail para que realmente você receba. Você vai receber essas aulas por e-mail para que você possa ver. E aí eu realmente espero que você possa estar junto comigo nessa, porque vai ser muito, muito, muito especial. Então é isso, deixa o teu like aqui se tu não fez isso até agora. A gente vai fazer mais vídeos ao longo da semana. Eu espero que você tenha gostado. Espero te ver na semana consultório lucrativo. Mas de verdade, eu espero que você esteja lá pronta para aprender mais, pronta para ouvir e ter conhecimentos que realmente a faculdade não te deu. Porque tudo que eu ensino, eu aprendi estudando muito por fora, a faculdade não me ensinou nada. E é por isso que eu quero te dar essa oportunidade de estar comigo nessa data para aprender mais sobre esses 3 pontos muito importantes que a gente não aprende na faculdade: as vendas, a propaganda e a administração do consultório. Então é isso. Eu espero de verdade que você tenha gostado da aula. Me acompanha se você gostou, deixa teu like e até o próximo vídeo.